eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar com vocês, vim resumir pra vocês novidades, lançamentos, anúncios, coisas que acabaram acontecendo nessa semana com duas editoras. E eu vou falar um pouco melhor pra vocês, até porque vocês não gostam de perder tempo nenhum. Então a gente vai resumir o máximo possível pra saber só as coisas mais interessantes, que realmente a gente não sabia e acaba sabendo agora. Então eu vou começar falando de uma live que teve com a Devi e o Fora do Plástico, pra Devi falar mais ou menos o que vai acontecer nesse primeiro semestre de 2022. Então a gente já começa com esse mês de fevereiro com duas boas, queridíssimas, que todo mundo queria saber dessas impressões. E uma delas é Guior, que tem muita gente procurando. Eu já vi gente aqui nos comentários falando: Regina, onde eu compro Guior? Aonde eu vejo isso? E sim, vai ter essa reimpressão. Outra delas é um volume queridíssimo que todo mundo que tá lendo The Ancient Magus Bride não tá conseguindo achar. Desde o meio, talvez, do ano passado, eu mesmo tive esse problema com esse volume. Então vamos dizer que quase do começo do ano a gente tá com falta do volume 5 de The Ancient Magus Bride. E nesse mês vai ter reimpressão. Então caso você tinha parado a sua leitura, não conseguia ir para frente por causa disso, você vai ter agora poder ter na sua estante. Já que a gente está falando dessa obra, também tenho que falar o que vai lançar nesse mês de fevereiro, que é o volume 12, tão aguardado. E aparentemente, pelo decorrer da live, do que eu vou falar para vocês vão perceber que parece que a Devi está tentando dar uma corridinha com esses volumes para ficar de cara a cara com o Japão, que é uma coisa que a gente mais quer na vida, é ficar pertinho deles. Então um lançamento lá vai lançar aqui e não ficar parado bem atrás e demorar mais e mais a cada lançamento que a gente tem indo para frente, não é mesmo? Então vamos para março, e março também tem uma outra reimpressão que todo mundo queria, gente. A gente é o pessoal da reimpressão, né? Todo mundo começou a procurar esse volume, muita gente comprou e muita gente não comprou. Eu estou falando de Uzumaki. Então Uzumaki está sendo reimpresso para março. Se você não conseguiu, já vai lá, faz sua pré-venda, se tiver disponível lá na Amazon, eu não lembro. Eu vou deixar aqui na descrição certinho se já tiver disponível na Amazon essa pré-venda, ou está deixando aqui embaixo, eu acredito que tá. Aí vocês compram pelo meu link, que vocês me ajudam muito, né? Então saibam que é bom você que quer garantir logo, ver se consegue uns descontinhos ali aqui, mas já garantir, porque quanto mais reimpressões vão sendo feitas, menos probabilidade de mais reimpressões acontecerem. Faz sentido isso? Acho que não sei se faz, mas basicamente vai ter muitas reimpressões, muita gente vai conseguir, daqui a pouco pouca gente, na verdade, vai querer imprimir mais, e aí vai ficando mais e mais escasso, né? Se isso faz sentido. Então agora falando de anúncio esse que a gente já sabia, um lançamento também de Junji Ito, que se tem uma reimpressão, tem que ter o cara de novo aqui pra gente ver coisa nova. O nome oficial ficou como Vênus, coleção de contos, ou melhor, do Junji Ito. É um nome, né? É uma frase inteira, mas esse vai ser o nome de Vênus Invisível. Eu pessoalmente gostei desse nome. Não gostei muito não, sabe? Tá parecendo filme antigo que o nome não tinha nada a ver com o título. Me pareceu um pouco isso, mas se não ficar harmonicamente feio na capa, a gente vai aceitar. A lombada que vai ficar inteiríssima só de nome, eu acho. Mas tá tudo bem. E já avisaram que vai ter uns charmes assim nessa edição. Vai seguir o selo Tsuru, mas tem muitas mais páginas coloridas. Tem um outro frufru, outro ali que vai acontecer aparentemente. E falando em frufrus e falando de coisas que a gente quer comprar, vale falar que a pré-venda vai estar até o final desse mês de fevereiro na Amazon. Quando aparecer essa pré-venda, eu vou estar aqui na aba de comunidades falando pra vocês correrem pra comprar junto comigo, porque a gente fica aqui os dois tentando comprar o negócio logo correndo. Outra coisa que eles avisaram é que um conto que tem lá em Guior vai aparecer novamente aqui nessa obra, que é a Falha de Amigato. Para você que não conhece esse conto, vai ter a oportunidade de conhecer, porque é um conto que eu acho, do tudo que foi lançado aqui no Brasil, é, se não, dois, ou o melhor conto que tem. Eu achei muito legal, não sei explicar nem como, e eu também não posso. Um conto é curto, se eu falo uma coisa, eu falo demais. Vamos agora pro mês de abril, e aqui se lá a gente teve The Ancient Magus Bride no começo, que foi em fevereiro esse mês, vamos ter em abril também com a reimpressão do volume 1, porque quanto mais ele vai pra frente, mais os primeiros volumes vão esgotando, e eles já estão repondo um volume que estava esgotado, que é o primeiro volume. Então caso você queira começar essa coleção, essa é a hora exata, perfeita para isso acontecer. Junto com isso também vai ter o lançamento de um novo volume, que é o volume 13. Então a gente aqui, ó, como eu falei anteriormente, a gente consegue ver que eles estão tentando o máximo ficar mais perto do Japão. E como disseram na live, eles vão tentar sempre fazer isso com The Ancient Magus Bride.
sai um lançamento de volume novo, vai sair uma repressão junto. Então você vai conseguir ter sua coleção bonitinha, certinha aí na sua estante. E falando de The Ancient Magus Bride, a gente vai falar de um outro lançamento, anúncio que não foi anúncio. Porque eles falaram que vai ter sim um mangá também nesse mês, que é inédito na editora. Porém, não vão contar pra gente, só vão contar pra gente lá no começo de março, que vai ter outra live só pra avisar todos os mangás que não foram falados, né? Que estão citados, mas não falou quem que era quem. Então você já começa a pensar, então quer dizer que tem mais, Regina? Tem. Muito mais. Esse aqui só deu a pista de que tem uma pegada de Ancient Magus Bride, não vai fazer parte do selo Tsuru, então a gente pode esperar uma coisa com mais volumes, a gente pode esperar uma coisa seja num formato parecido com Astra, Lost in Space e The Ancient Magus Bride, mas falaram mais alguma coisa? Não. Então não tem muita pista assim pra adivinhar o que que é. Mas disseram pra gente esperar aí que vai vir coisa boa. E claro que eles não podiam deixar a gente na mão com mais um outro anúncio sem ser anúncio. Então eles falaram que esse mês também vai ter um lançamento, um anúncio que muita gente gosta desse autor. Eu estou falando da obra Go-Go Monster do Taiyo Matsumoto, o mesmo autor de Sunny, que muita gente se deliciou e amou muito essa história. Aqui a gente vai acompanhar um jovem chamado Yuki. Ele é um menino assim, meio recluso, sabe? Estudante ali que não fala com muita gente, não tem muitos amigos, mas na cabeça dele, no quarto andar lá do colégio, ele vê e ele tem a total certeza de que existem criaturas sobrenaturais vivendo ali, que, por acaso, quase nenhuma pessoa consegue ver. Adultos não veem, mas tem uma outra criança que vê. Só que aí, por causa disso, ele tem essa crença tão grande de que existem monstros ali, ou fantasmas, ou qualquer coisa que seja essas criaturas que ele vê, ele acaba sendo mais recluso ainda, porque ninguém quer andar com o pobre coitado. E pra piorar a situação, ele começa a ver que novas criaturas estão chegando ali, e essas novas criaturas não são muito amigáveis, na verdade são nem um pouco amigáveis. Ele tenta então descobrir o que está acontecendo junto com seus únicos amigos, que é um zelador e um menino que adora ficar com uma caixa na cabeça. Então, para saber mais disso, a gente só vai saber lendo esse mangá. Vale lembrar que esse vai ser um volume único, acredito que vai continuar exatamente do jeito que foi lançado lá fora, e tem mais ou menos umas 455 páginas. Então, já sabe que vai ser um pouquinho grande e talvez um volume só, o que é muito bom pra gente, porque quanto menos volume, mais a gente fica aliviado no final dos outros meses ao decorrer do ano. Vamos então para o mês de maio, e aqui eles falam, na verdade, de dois anúncios que não são anúncios novamente. O primeiro deles é de um autor que já fez parte aqui do selo Tsuru, mas não falaram qual, nem falaram qual a obra. A gente vai ter que ficar culminando até março, e a próxima obra é do autor Shigeru Mizuki, que é o mesmo autor de Nononba. Eu, assim, acredito que eu falei isso certo. Então, para você que queria mais desse autor, vai ter no mês de maio. Então, eles não falaram qual que vai ser a obra, que vai sim fazer parte do selo Tsuru, e foi isso. As únicas informações. Agora, pensamentos da Regina, que não são comprovados nem nada, mas que eu acho que talvez pode ser um palpite pro que tem para vir nessa obra. A minha primeira suposição é Tono Monogatari, que é uma obra que adapta o folclore japonês. Então tem essa coisa mais mística, eu acho que talvez seria muito legal se eles trouxessem. E pode ser que seja que venha para cá pro Brasil, até porque já foi lançado lá nos Estados Unidos e foi exatamente no ano passado. Então, geralmente, quando você pensa em algum lançamento no Brasil, dá pra dar uma olhada em outros países por aí que começaram a lançar, assim, no último ano ou no comecinho desse ano, você para ter uma ideiazinha do que pode vir. E outra obra que eu acho que seja Showa. Showa é uma obra que ela vai contando um pouco da história do Japão, quem o Japão era para quem ele se tornou hoje. Então, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, no primeiro volume se antecede um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve a Grande Depressão. Então, lá conta esses tempos difíceis que o Japão passou, enquanto ele fez uma pesquisa imensa e gigantesca para essa obra. Tem vários volumes, cada um deles se passa num decorrer de tempo, de 1900 e bolinha, 1900 e bolinha, entendeu? Vai ser mais assim nessa pegada. Então, para quem curte história, é um prato cheio. E para quem quer conhecer mais do Japão, saber o passado dele, ou saber mais da história geral, vai gostar muito dessa obra também. E para fechar, temos o mês de junho, que também tem um mangá não revelado, que esse não tem pista. É só ele, puro e cru. A gente vai descobrir também lá em março. E essas foram as notícias, as novidades que teve nessa live. E algumas coisas eu quero ressaltar. A primeira delas é que vamos ter o Junjito, mas um novo Junjito.
pela Devir. Lá nos stories do Instagram da editora, eles já falaram, deram com a língua entre os dentes, que podemos esperar sim para outro Junji Ito. Agora a pergunta que fica: quando será esse Junji Ito? Eu tenho a impressão do porquê, como a conversa foi conduzida ali na live, que a gente vai ter esse Junji Ito no primeiro semestre. Então talvez seja esse anúncio de junho, porque ele não pode falar qual é o autor, não pode falar nada dessa história. Se falar, é de terror, gente, de Junji Ito. Ah, é do Junji Ito, a gente já vai saber qual que é. Então eu acho que ele tentou guardar tudo dessa última obra, porque pode ser que seja ela. E eu espero muito que essa obra seja Remina. É uma obra que todo mundo fala muito bem. As imagens que, por favor, não procurem, tá? Porque tem muito spoiler, muito mesmo. Mas as imagens, a arte, a sinopse é muito, muito legal. Eu falei dessa obra lá no meu vídeo de mangás que eu queria que viesse pro Brasil em 2022, que eu achava, né, que não só queria, que eu achava que ia vir em 2022, e por isso, caso você queira saber um pouquinho da sinopse, você vai saber nesse vídeo. E eles já deram com a língua entre os dentes do próximo semestre. Eles falaram que vai ter uma obra, na verdade, não é uma obra, eles falaram que vai ter obra de autor inédito, mangaka inédito no Brasil. Então minha aposta do meu coração é que seja o Kazuo Umezu, que foi quem inspirou o Junji Ito, né, da vida. Mas é um ótimo momento pra gente ter esse autor aqui no Brasil. Tem muito Junji Ito aí, tem muito terror de Junji Ito vindo nessa história. E tem o cara que é, tipo assim, muito antigo, que faz muitas histórias muito legais, que tem em vários lugares do mundo, vários países tem a obra dele, e a gente não tem aqui. É uma tristeza. Então esse é um ótimo momento para isso acontecer. E isso é uma verdade que vai acontecer inevitavelmente, tá, gente? A gente já tem editoras que estão brigando por essa obra. Numa live, não foi uma live, foi um vídeo que teve lá do Comic Zone. Eles já falaram que eles querem muito essa obra. Eles estão tentando entrar em contato com a editora, mas tá tendo assim um probleminha, não tá dando muito certo ali. E por último, vamos falar então de uma editora nova. Porque se eu falei de editora nova em mangás, que já existia antes, que era Script no vídeo anterior, caso você não tenha assistido, falei de um resumo daquela semana. Dessa vez a gente está falando de uma editora completamente nova no mercado, que é a editora MPEG. Essa editora, então, ela vem com uma proposta totalmente diferente. Ela não tá falando que vai trazer os shounens mais famosos da vida, mas que sim, que vai começar com aqueles injustiçados. Aqueles que a gente tem quase nada, pouco, e vai ser assim por bastante tempo. Então, é shoujo, é josei, e ali talvez umas novas nesse meio, mas tudo assim, nada muito do que todo mundo tá pegando em si, para pessoas brasileiros terem essa possibilidade de conseguir ler obras muito boas também de outras demografias, outros estilos que não são tão habituais aqui no Brasil. Quinta-feira agora, no dia 17, a editora já deu assim, já anunciou, já acabou falando pra gente que semana que vem vão ter não só um anúncio, mas 2, 3, não sabemos. Eles falaram que vão ter mais de um anúncio sendo revelado na semana que vem. E deixaram uma arte que eu vou deixar bem aqui. Você só vê os pixels tudo borrado de uma imagem de um dos anúncios. E é pessoal assim, brasileiro é muito fofoqueiro. Brasileiro, quando vê um desafio, ele quer lá descobrir o que é. E o pessoal começou a googlar, a procurar incessantemente. Já temos a resposta do que essa imagem deve ser. Então parece que é o mangá Yuri espanhol chamado Alter Ego ou Alter Ego, se você quiser fazer aquele negocinho mais em inglês, né? De uma autora chamada Ana Chancez, que eu espero que eu esteja pronunciando o nome corretamente. A gente então tá nessa... Porque assim, vocês conseguem ver que as imagens são muito parecidas realmente, e talvez seja uma boa, até porque a editora é completamente nova no mercado, não tem muito para que mostrar, então não tem muito como eles convencer os japoneses, que são pessoas mais fechadas, são mais restritos, eles têm assim um negocinho mais difícil assim de você conquistar o coração deles. Então, por um primeiro lançamento, eu acho que realmente esse vai ser o lançamento esperado que a gente vai ter semana que vem. Então é isso, gente. Essas foram as notícias mais interessantes que tivemos essa semana. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E aproveitando que você vai estar lá, me fale também qual que você acha que vai ser, ou quais você acha que vão ser os mangás que não foram ditos pela editora Devir, mas que tiveram uma pistinha ou outra. Deixa aqui nos comentários, vamos supor coisas, porque março vai demorar. Até lá, a gente já tem que ter altas tentativas, altos pensamentos, altas apostas, tudo que vem por aí. Então, enfim, gente, é isso. Deixa uma curtidinha caso você não tenha esquecido, e se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos. E eu queria aqui publicamente já me desculpar.
Essa semana, assim como todas as semanas, tem que ter 2 vídeos aqui no canal e não teve porque eu fiquei sem luz desde domingo e agora temos luz infinitamente, mas eu fiquei passando um perrengue, por isso não teve vídeo, porque não tinha como gravar, nem editar, nem postar, né? Faz total sentido que não tem a luz, não tem nada. Mas obrigada a todo mundo que continua acompanhando e não esqueça de ativar o sininho e me seguir aqui também, né? Pra saber que tem vídeo toda semana. Então é isso, gente. Muito obrigada aí. Tchau, tchau.